Olá, pessoal. Vou apresentar agora para vocês a aula da semana 2 do PET volume 6, Biologia. O tema da aula é tecidos meristemáticos. Esse tema é continuidade da semana passada e então nós vamos relembrar alguns conceitos que já foram estudados. Os meristemas, que do grego mero significa parte, estema significa coroa, são grupos de células não diferenciadas que conservam as características embrionárias, são células pequenas, com parede celular fina e outras características. Essas células elas possuem grande capacidade de se dividir através de divisão mitótica. Essa divisão é aquela que aumenta o número de células sem alterar no número de cromossomos de cada célula, né? Então, ela é um tipo de divisão celular para crescimento e de se diferenciar, originando outros tecidos e colaborando para o crescimento da planta. Então, a planta, a gente sabe que para ela se desenvolver e virar uma planta grande, ela inicialmente se desenvolve a partir de uma semente, no caso, por exemplo, das gimnospermas ou angiospermas. Então, essa semente, para ela se transformar numa planta adulta, ela precisa passar por processo de diferenciação celular, ou seja, aquele embrião, que é a sementinha, ele precisa se transformar em células de raiz, de caule, de folhas, que são células diferenciadas. São células que apresentam características diferentes, por elas também desempenharem funções diferentes. Então, há dois tipos de meristemas. Os meristemas primários, estão localizados na extremidade de caule da raiz e nas axilas das folhas. Eles são responsáveis pelo crescimento em altura do vegetal, tendo sua origem a partir de células embrião contidos nas sementes. Então, esses meristemas primários, eu comentei deles na semana passada, e eles vão auxiliar no crescimento em altura da planta. Então, ele vai estar na extremidade, tanto da raiz quanto do caule, como também nas folhas, para que a planta possa crescer em altura. Então, essa imagem que eu tirei print lá do Planeta Bio, que é o site, né, muito interessante, que eu gosto de usar, é a mesma que eu usei na semana passada. Então, vamos só relembrar que o meristema apical, ele vai originar o procâmbio. Esse procâmbio, ele vai originar o tecido de transporte de seiva, né, xilema e floema, que vão transportar seiva tanto da raiz até a última folha, como também da folha até a pontinha da raiz. Então, são tecidos vasculares. O meristema apical também vai originar o meristema fundamental, e esse meristema fundamental vai produzir parênquima, colênquima e esclerênquima, que são tecidos de revestimento e de sustentação. E esse meristema apical também origina a protoderme. Essa protoderme vai originar a epiderme, que é o tecido de revestimento da planta. Esse print também eu usei na última aula, só para a gente conseguir relembrar, né? Que na extremidade, nós temos a extremidade do caule, onde tem esse meristema apical, e aí vai ter o surgimento dessas células diferenciadas. Aqui também na raiz, a gente tem a presença do meristema, que vai diferenciar nas células que vão desempenhar funções diferentes. Aqui na raiz, a gente vai ter a presença também de uma outra estrutura, que é chamada de coifa, que vai proteger essas células meristemáticas aqui. Porque a raiz, a maioria das raízes, ela é subterrânea, ela vai estar em constante atrito com o solo. Então, ela precisa estar protegida pela coifa, desculpa, tá? Então, a coifa vai estar também nessa região aqui da raiz, ok? Então, isso aqui tudo eu já falei na semana passada, eu trouxe só para relembrar. Então, os meristemas secundários, que estão localizados no interior do caule da raiz, nas gimnospermas, que são aquelas plantas que só tem a semente nua, né? E também nas eudicotiledones, que é algodão, mamão, maçã, que são as angiospermas, né? E também vai estar presente em algumas monocotiledones. E aí, o que seria
qual a diferença, né? O que seria esse cotilédone? Eu trouxe essa imagem aqui para a gente conseguir entender o que é esse cotilédone, o que significa a planta ser monocotiledônia ou eucotiledônia. Significa o quê? Na semente, que é um embriãozinho, então aqui nós temos uma semente, aqui nós temos outra semente. Essa semente é de uma dicotiledônia ou eudicotiledônia, né? Então, aqui nós temos dentro da semente, imagina que nessa semente foi feito um corte transversal, e aí a gente tem dois cotilédones, que são folhas modificadas que vão nutrir esse embriãozinho até que ele consiga se desenvolver e começar a fazer fotossíntese, né? Então, quando a semente germina, ela gasta energia que está reservada aqui em forma de cotilédone, e depois que ela tem a primeira folhinha, ela consegue realizar a fotossíntese, aí sim ela consegue se manter, né? Então, a princípio, ela precisa dessa reserva de energia. Então, quando a gente tem uma semente que tem dois cotilédones, então a gente considera aquela planta que produziu aquela semente uma planta eudicotiledônea ou dicotiledônea, tá? E aí, no caso da plantinha, né, da sementinha daquela planta, possui apenas um cotilédone, ou seja, só uma folha modificada, a primeira que vai surgir na germinação dessa semente, nós chamamos esse grupo de planta aqui, então, como monocotiledônea, tá? Então, esse tecido meristemático, né, secundário, é responsável pelo crescimento em espessura da planta. Enquanto o meristema primário, ele vai ser responsável pelo crescimento apical na altura da planta, o tecido meristemático secundário, ele vai ser responsável pelo crescimento em espessura. E eles estão encontrados no cilindro central do caule e da raiz, e na região da casca do caule e da raiz também. O câmbio forma para o lado externo células do líber ou floema e para o lado interno células do len ou xilema. O filogênio forma para o lado externo células do suber ou cortiça e para o lado interno células de um parênquima chamado felodério. Então, esse meristema secundário vai permitir o crescimento em espessura da planta. Aí eu trouxe aqui esses dois esquemas que vão representar o meristema apical da raiz e o meristema apical do caule, para a gente fazer um comparativo. Esses dois esquemas também eu tirei lá do Planeta Bio, do site, e é uma forma mais simplificada dessa sequência, né, de surgimento da diferenciação de células. Então, no meristema apical da raiz, nós temos, né, no meristema primário, que eu já falei lá no segundo slide, e na semana passada também, nós temos a origem, desculpa, do protoderme, do meristema fundamental e do procâmbio, tá? Esse meristema primário que vai originar a protoderme, essa protoderme origina o tecido primário, que é epiderme. O meristema fundamental vai originar o córtex como tecido primário. E o procâmbio vai originar o periciclo e o xilema e floema primário, né? Aí, a partir de um determinado ponto, né, vai ter o surgimento de meristemas secundários. Então, o felogênio, que é um meristema secundário, ele veio a partir do periciclo, tá? Então, esse felogênio, ele origina o quê? Suber e feloderme, que são tecidos secundários, já diferenciados, que vão permitir com que aquela raiz ela fique mais espessa. E o câmbio, que veio lá do procâmbio, né? Ele vai originar o xilema e floema secundário, que são igual, assim, é bem semelhante ao xilema e floema primário, porém são mais espessos, são mais resistentes, são maiores, né? Que vão transportar a seiva bruta e seiva elaborada, por toda a planta. E no meristema apical do caule, nós temos
também protoderme, meristema fundamental e o procâmbio. Deixa eu tirar aqui para vocês visualizarem. Então, como tecido primário também nós temos o protoderme originando a epiderme, o meristema fundamental originando o córtex e o procâmbio originando agora o câmbio fascicular, xilema e floema primário. Então, beleza. Já no meristema secundário, nós temos o felogênio, que veio do córtex, ele é originário do córtex, e o câmbio interfascicular, que também veio do córtex. A partir desse meristema secundário, a gente vai ter a origem do suber e do feloderme também, no tecido secundário do caule, e nós vamos ter também a origem do xilema e floema secundário a partir do câmbio interfascicular. Então, é bem semelhante, né? O esquema é bem semelhante, só algumas nomenclaturas que mudam um pouco e a origem de algumas estruturas que modificam um pouquinho, tá? Mas, em geral, é bem parecido. Por isso que eu quis trazer os dois próximos para vocês conseguirem identificar as semelhanças e as diferenças. E mais do que essas informações, né, para quem gosta de aprofundar mais no conteúdo, vocês vão encontrar lá no site Planeta Bio, muito interessante, para quem gosta também de exercitar, né, fazer atividades de Enem, de vestibular. Lá tem muito conteúdo, muito material e é confiável porque eles são atualizados com frequência, né? Então, esse aí também eu tirei lá do Planeta Bio. É um conteúdo adicional, ele não tá lá no PET, tá? E aí eu trouxe os vídeos, né, na verdade, que foram sugestão lá do PET, para finalizar esse conteúdo da semana 2 do PET volume 6. Oi, pessoas, vamos continuar nossos estudos sobre histologia vegetal. E agora, esse vídeo ele diz respeito à formação dos tecidos primários, né? Mas, no vídeo anterior, nós vimos que para que a gente consiga formar tecidos, a gente precisa, antes do desenvolvimento de certas células, que a gente chama de células meristemáticas. A gente viu que são células que, em princípio, são células indiferenciadas e que vão se diferenciando, né, ao longo do amadurecimento da planta em outros tecidos. Só que acontece que o processo ele não é assim tão rápido, ele não é assim tão direto, né? Digamos que a gente esteja pensando numa raiz, tá? A pontinha da raiz, pessoal, digamos que seja uma raiz, eu cortei ela assim, longitudinalmente para que vocês vejam o que está acontecendo lá dentro, tá? A pontinha da raiz, pessoal, ela tem uma região que a gente chama de região meristemática. É essa que é a região que tem, né, aquela gema apical que a gente conversou, né? Então, a gema apical da raiz, né? E então a gente chama isso aqui de meristema apical ou gema apical, tanto faz. É nessa região, bem da pontinha da raiz, em que as células começam a fazer várias mitoses, começam a se dividir, e essas células novas, elas vão se acumulando aqui para cima. E aí, conforme a gente for formando novas células, de acordo com a região da raiz em que ela estiver, ela vai se diferenciar, antes de se diferenciar no tecido, ela vai se diferenciar em algo que a gente chama de meristema primário. Ou seja, em um tecido que ele não é completamente meristemático, ou seja, as células que formam esse tecido, elas não são 100% indiferenciadas, né? Por exemplo, aqui a gente está na gema apical, né? A gente tem com certeza células 100% indiferenciadas. Digamos que as células que foram formadas, elas ficaram mais nessa região central aqui da raiz. Essas células mais da região central da raiz, elas vão se diferenciar em células que a gente chama de meristema primário do tipo procâmbio, né? Essas que ficam mais internas. O procâmbio, mais tarde, quando essa raiz estiver mais amadurecida, ele pode se diferenciar nos tecidos, né? E daí ele pode dar origem ou ao xilema ou a floema. Né? Por que eu chamo de procâmbio, essas primeiras células formadas aqui de um meristema? Porque existe uma possibilidade dessas células se transformarem ou em uma coisa ou em outra. Isso quer dizer que elas não são completamente diferenciadas, né?
Mas aí, seguindo o barco, pessoal, se por acaso essas células elas ficarem mais no meiozinho, assim, da raiz, não interno, né, mas um pouquinho mais para a periferia, essas células, elas vão dar origem a um meristema primário chamado meristema fundamental. Esse meristema fundamental é um tecido que tem células meristemáticas que podem dar origem a 3 tipos de tecido. Ou as células do tecido parênquima, ou as células do tecido colênquima, ou então as células do tecido esclerênquima. Né? Então, sempre lembrando, o meristema apical forma esses meristemas primários, e o meristema primário vai formar os tecidos primários. Ah, mas o que é parênquima? Bom, parênquimas são tecidos geralmente de preenchimento, né? Eles ficam mais uma posição mais mediana ali na questão da pontinha da raiz, também na pontinha do caule, né? Mas quando a gente pensa no caule já formado, na raiz já formada, eles ficam ali mais meio que no córtex, né? Eles ficam mais na medula, eles ficam mais no meiozinho mesmo ali da estrutura recém-formada. Parênquima precisa de preenchimento. Tu tem parênquimas que podem ser mais específicos, eles podem, por exemplo, armazenar amido, ou então eles podem ser parênquimas aquíferos, do tipo que armazenam água, né, em plantas xerófitas, como por exemplo os cactos. Os parênquimas eles podem ser responsáveis também pelo armazenamento de ar, né, em plantas que boiam, então ela tem que armazenar ar para conseguir diminuir essa densidade e assim por diante. A gente vai ter um vídeo só sobre parênquimas depois. O colênquima e o esclerênquima são tecidos que vão dar sustentação para plantas que têm só crescimento primário, né? Só aquele crescimento em altura. A diferença entre esses dois tecidos é que o esclerênquima é formado por células que vão morrer, né? Que tem sua parede celular impregnada por lignina. E o colênquima é formado por células vivas. Tá? Então, isso aqui é assunto dos próximos vídeos. E, bom, por fim, mas não menos importante, se as células originadas por essa gema apical ficarem mais na periferia da estrutura, né, elas vão acabar se desenvolvendo em um meristema primário chamado protoderme. A protoderme é um tipo de meristema primário que pode dar origem às células da epiderme. A epiderme celular tem várias células, a epiderme das vegetais tem várias células diferentes. Pode dar, por exemplo, origem a células de revestimento apenas, pode dar origem a estômatos, a células que fazem parte de um tricoma, né, um pelo, um acúlio, enfim, várias estruturas diferentes. Só para ficar bem claro, pessoal, isso que a gente está conversando, eu trouxe um slidezinho para vocês. Isso daqui é justamente um corte de uma raiz, tá? Um corte longitudinal de uma raiz. E estou mostrando para vocês as regiões que a gente tem da célula. Não é muito evidente, né? Mas quem tem o olho treinado consegue visualizar um pouquinho melhor. Olha só comigo. Nessa região aqui onde tu tem células mais dilatadas, mais esbranquiçadas, tu tem provavelmente a região que forma a gema apical ou meristema apical. Ou seja, é aqui que tu tem aquelas células que são completamente diferenciadas e que estão fazendo várias mitoses para dar origem a novas células. Né? Então elas vão se dividindo, e essas novas células vão ficando acumuladas aqui para cima. Né? Então esse meristema apical tende a ser empurrado para baixo. De acordo com a posição em que essas novas células ocuparem, elas podem ficar mais internas, né, numa posição mais interna da raiz, numa posição mais mediana, né, ou numa posição mais periférica. Como a gente falou, se elas ficarem numa posição mais interna, as células do meristema apical vão dar origem ao meristema fundamental, ao meristema primário, chamado procâmbio, que é aquele meristema primário que vai dar origem aos tecidos primários, chamados xilema e floema. Se essas células ficarem mais no meio, ela vai dar origem ao meristema fundamental. O que o meristema fundamental forma mesmo? Os tecidos primários, chamados colênquima, esclerênquima, e os parênquimas, né? E por fim, mas não menos importante, se elas ficarem bem mais para a partezinha de fora, né? Isso vale para os dois lados das células da raiz, vai dar origem a essas células formadas pelo meristema apical, vão dar origem ao meristema primário, chamado protoderme, que pode se diferenciar em células da epiderme, que, como a gente falou antes, pode ser só células de revestimento, pode ser estômato, pode ser tricoma, né, e assim por diante. Certo, pessoal? Então, vamos só
voltar aqui. Só para eu não esquecer de falar um pouquinho para vocês. Como o meristema apical é um tecido muito delicado, né, e muito importante para a planta, na pontinha da raiz existe um tecido formado por células mortas que a gente chama de coifa. Né? Então, a coifa é formada por células que servem para proteger esse meristema apical e a raiz em formação. Tá? Tem outro vídeo também que foi sugestão do Pet, mas ele é um pouquinho mais longo. Vai ficar como tarefa para vocês assistirem. Ele aprofunda um pouco mais o conhecimento. E ele está no slide também, tá? Só não vou passar ele aqui agora. Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, sobre algum termo que não ficou bem definido, não ficou bem claro, entre em contato comigo. Eu já agradeço por ter assistido, por ter acompanhado as aulas. E ela vai ficar salva, tá? E aí, qualquer dúvida, entre em contato, não deixem de tirar as dúvidas, tá? Não é simplesmente fazer atividade. Então, eu agradeço a você ter assistido até o final, né? E até a próxima. Fiquem com Deus.